Hoje é o Dia Internacional da Educação e, por conta disso, hoje iremos conversar com Isabel Cristina Dorli-Menin, ela que é secretária de Educação do nosso município, e vamos falar, Isabel, sobre a temática da educação, qual a sua importância, quais são os desafios atuais, enfim, conversar um pouquinho sobre esse tema. Isa, a primeira pergunta que eu te faço é: qual a importância da educação, qual a importância da instituição escola na vida dos alunos? Boa tarde. Boa tarde, Michi. Boa tarde a todos. Falar da importância da educação é algo muito amplo, porque o caminho que a educação tomou desde a Idade Antiga, ela é muito profícua no sentido de influência em toda a sociedade, em todos os aspectos sociais, os aspectos políticos, os aspectos humanos. Então, desde a sua fundação, lá na Grécia Antiga, com todos os ensinamentos, ela vem acontecendo sempre tratando da forma cidadã do ser humano, no sentido de cidadania, no sentido de estar desenvolvendo em todos os instrumentos para que o ser humano conseguisse conviver em sociedade. E isso foi na Idade Média também, quando ela sofreu aquela transformação advinda do Renascimento, onde a Igreja Católica, com seus dogmas, teve toda uma influência e toda uma organização, no sentido educação, no sentido currículo, e na Idade Moderna, quando ela passou para a sua institucionalização propriamente dita, onde nós começamos a introduzir uns aspectos mais leigos, nem tantos ligados à religião, mas mais leigos, ligados à razão, ligado à questão social. E nós estamos na contemporaneidade e desde a Idade Moderna nós tivemos dois pensadores muito importantes que tiveram influência nesse novo viés educacional, que foi a Montessori e que foi o John Dale, que esses dois pensadores começaram a introduzir dentro da área educacional uma linha de estudos de psicologia e estudos de aprendizagem e desenvolvimento do ser humano. Então aquela questão mais ligada à razão na Grécia Antiga, ela teve um outro posicionamento a partir desses pensadores que começaram a pensar a educação como hoje nós a conduzimos. E a partir da década de 80 nós tivemos o nascimento de várias especialidades para nos ajudar no âmbito da sala de aula. Por que eu fiz essa introdução? Porque é muito importante nós sabermos o andar da educação, porque tem a educação formal, que é o conhecimento institucionalizado, com currículo, com níveis, com avaliação, e o conhecimento informal, que é aquele conhecimento que nós temos a priori, que vem da nossa cultura, que vem da nossa convivência. E quando nós falamos em instituição escolar, esses dois conhecimentos, eles se entrelaçam. E eles fazem com que o processo de ensino-aprendizagem tenha um caráter formal dentro da sala de aula, porém de desenvolvimento. E a partir daí, nós começamos a perceber o quanto ela é importante no desenvolvimento do ser humano. E nós, enquanto Brasil, nós tivemos desde a Escola Nova até o lançamento da LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93-94, do ano de 1996, desde que ela foi fundada, onde ela preconiza que o direito à educação é de todos, de todo ser humano, e todo ser humano tem direito ao acesso à educação básica. O que isso quer dizer na prática? Que nós, enquanto seres humanos, nós precisamos estar convivendo socialmente e todos têm direito à educação. E eu particularmente sou uma defensora da escola pública porque é nela e através dela que nós conseguimos ter transformações sociais e políticas. Então, falar o Dia da Educação, eu considero importante porque a alusão a este dia, da educação, mas a educação ela é todo dia.
ela transforma o ser humano. Nosso mestre Paulo Freire já dizia, né, que a educação por si só ela não transforma o mundo, ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então essa frase ela casa com a LDB, que a LDB ela normatiza todas as fases da educação, desde o nível da educação infantil até a universidade. Ela vai nos colocando, né, numa normativa onde nós trabalhamos de forma organizacional, porém os estudos paralelos eles nos levam a perceber a importância de um olhar holístico sobre aquele aluno que está na sala de aula, sobre o desenvolvimento daquela criança que chega na nossa escola com 4 meses, quais os princípios básicos para que aquela criança se desenvolva humanamente, se desenvolva socialmente, se desenvolva como um cidadão. Lá atrás, né, que já nós tínhamos esse conceito, mas esse conceito na prática, como é que eu preciso que essa criança tenha autonomia de pensamento, como é que essa criança tenha autonomia na forma de ver o mundo, sua visão de mundo, como isso interfere na sociedade. Então, o conceito educação, educare, orientar, mediar, ele é amplo e ele é de extrema necessidade para que toda a sociedade ela se mantém em desenvolvimento, em um desenvolvimento sustentável e um desenvolvimento saudável, né? Até a própria questão educare, tu educa, tu orienta, tu pega pela mão, né? É esse o significado da educação, pegar pela mão do outro e te orientar, né? Orientar esta pessoa, olhar para esta pessoa, e dentro deste conceito amplo que é a educação e de todas as suas normativas, nós temos a instituição escolar, que ela vem com currículos, que ela vem com avaliações, e em todo este processo o professor, a família. Então a educação ela é sim, como fala, né, o nosso grande professor, o Edgar Morin, que são saberes complexos. A educação envolve saberes complexos e educação ela é um processo dinâmico, ela é um processo vivo, ela vai acontecendo e nós vamos vendo formas para que ela aconteça e ela vai se transformando diariamente. Então, nada na educação é estanque. Nada, nem o teu olhar, nem o teu fazer, a tua prática, nada é estanque. Ela é um constante pensar e repensar. Se fala muito na palavra construção dentro da educação, porque nessa construção, a construção ela dá sentido à educação, porque tu tens a troca. Tu não consegue fazer educação, uma pessoa não consegue fazer educação por si. A educação ela se complementa com o pensar do outro, com o fazer do outro. E isto é na sala de aula também, né? E falando metaforicamente, nós temos o guarda-chuva, que são as leis, né, as normativas que vêm da LDB, do MEC, as normativas que vêm do Conselho Nacional de Educação, as normativas que vêm do Conselho Estadual de Educação. Dentro dessas normativas que regem o nosso fazer enquanto profissional da educação, nós temos o outro lado de humanização, que é o olhar da prática. Então é muito importante nós estarmos sempre revendo, reconstruindo, pensando e repensando como são essas práticas. E é lindo isso. É lindo porque tu consegue perceber naquela criança que chega na escola com 4 meses, como é o caminhar dela durante a educação infantil, que vai até os 5 anos, como é o caminhar dessa criança dos 6 anos aos 14 anos, no qual ela floresce como adolescente, como vem este resultado, e como este aluno dos 14 aos 16, 17 lá no ensino médio, e como este ser humano ele vai se construindo com esse tempo dentro da educação básica, e ele chega lá na universidade e lá ele se transforma num profissional. Então, dentro de toda esta caminhada, existe o lado humano, existe o lado profissional, que eles vão paralelamente se interligando e fazendo parte na formação deste cidadão, que é preocupação
desde os mestres lá de Atenas, lá de Esparta, que era, né, a constituição desse cidadão, e na contemporaneidade esse cidadão ele é formado por todos os aspectos que estão presentes na nossa sociedade, aspectos culturais, aspectos políticos, aspectos econômicos, né, e aspectos sociais. Então esta é a dinâmica que lá o John Dale e a Montessori falam desse processo de constituição do ser humano e falam desse caminhar que a escola, que a instituição escolar, ela tem, né, essa responsabilidade diante de uma formação de um ser humano. Isabel, anteriormente você falou uma questão muito importante, que é que a educação não é algo estanque, né? É uma questão que está sempre em mudanças e com novos desafios, novos paradigmas. E atualmente nós podemos observar que há um grande desafio, que é essa questão de estar tendo que dar aulas à distância para as crianças por conta da pandemia. Então, de que forma você acredita que o município está se organizando? De que forma, qual é a situação do município perante a isso? E que dificuldades ela pode criar para a educação como um todo? Quando nós falamos, né, nesse processo, todo esse processo que se fez uma linha retórica, né, ele envolve a parte presencial. Ele envolve o professor presencialmente, embora hoje nós ainda, né, nós já temos muito presente o estudo EAD, a educação à distância, e inclusive é bom nós estarmos falando que este nível EAD ele tem legislação própria que orienta de que forma esta aprendizagem acontece. Então já é um saber e uma prática que existe uma legislação e um preparo anteriormente feito por quem exerce uma tutoria, por quem exerce, né, esta modalidade de ensino. Com a pandemia, nós, eu digo no susto, nós precisamos nos reinventar, e Darcy Ribeiro já dizia que está aberto à aprendizagem quem está aberto ao seu reinventar diariamente. Nós atingimos um conhecimento e conseguimos estar reinventando se nós estamos abertos a isso. Então, o primeiro passo, quando nós recebemos essa imposição, né, via questão pública mundial, nós precisamos estar abertos a um reinventar-se. Primeiramente, qual é? Eu acredito que é a preocupação de todos os municípios. Falei do guarda-chuva, normativas, né? Embora nós estamos num período de pandemia mundial, pandemia que é nível brasileiro, nós ainda continuamos com uma LDB vigente, nós continuamos com o Conselho Nacional de Educação vigente e um Conselho Estadual. Então, de forma a atender às leis, nós nos adequamos às normativas que nos chegaram enquanto município, que isso nós não temos como fugir, né? O Conselho Estadual, nós somos rede de ensino, Veranópolis ainda é rede, está ligado diretamente ao Conselho Estadual de Educação, nós não temos ainda sistema próprio de educação. Então a nossa preocupação foi com leis que nos chegaram, com normativas, com medidas provisórias que chegaram em relação aos 200 dias letivos, às 800 horas que a LDB preconiza, como organizar uma rede? Como organizar uma rede que atenda às normativas vindas hierarquicamente por quem nos orienta, e como acolher estas famílias e como acolher estes alunos e acolher estes professores. Porque nós temos vários, né, profissionais que estão atuando de forma remota. Como um professor que está de forma remota trabalha se ele sempre foi acostumado de forma presencial? Como nós iríamos organizar a rede para que o aluno sentisse menos, né, para que ele não fosse prejudicado? E uma das questões que o município sempre se procurou, nós enquanto Secretaria de Educação, nós procuramos manter, foi como manter o vínculo com este aluno, como este aluno não perca o encantamento por aprender, como que se mantém desperta a criatividade com o planejamento dessas aulas, como nós mantemos o acolhimento deste professor,
desta família, como esta família consegue desenvolver aquilo que foi passado, porque não é fácil, Michi, né? Se nós formos pensar, o professor, ele tem toda uma formação enquanto profissional da educação de mediação de aprendizagem. Como eu tenho aquele conteúdo, como eu faço a mediação deste conhecimento para que as aprendizagens e o desenvolvimento daquela criança em sala de aula esteja, né, presente. Como eu medio com o meu olhar. Hoje o olhar ele está sendo mediado com uma entrega presencial de trabalhos e através de grupos de WhatsApp. Então, como fazer com que esta funcionalidade seja da melhor forma efetiva? Ninguém escolheu estar nesta situação, mas nós estamos com essa situação. Como trabalhar da melhor forma diante desta situação? A primeira parada aconteceu 18 de março até 30 de março. Então, neste período, nós tivemos uma entrega presencial de atividades que o aluno estava contemplando, atividades ainda complementares. Se estendeu o mês de abril. O mês de abril são 30 dias, praticamente dá 20 dias de trabalho efetivo do professor, se não me falha a memória. Como nós vamos estar planejando para que a família tenha interação com o professor? Então, nós organizamos, todas as turmas têm grupos de WhatsApp, todos os professores estão interagindo, mandando vídeos, explicando, conversando com os pais. Como nós estamos mantendo, né? Como nós estamos, eu utilizaria até o conceito de maturação desse diálogo, porque nós estamos aprendendo a trabalhar dessa forma. Então, tendo sempre presente que a criança, como ela vai enxergar o professor. Então, nós temos dificuldades enquanto alguns pais, porque os pais estão trabalhando, os pais estão fazendo atividades, e nós não podemos fechar os olhos para isso. E nós precisamos continuar mantendo esse vínculo. Então, como nós vamos organizando essa questão com a rede, com as equipes diretivas, com as pedagogas das escolas, nós estamos em constante diálogo e tem chegado muita questão problematizadora para que a gente pense e repense de que forma estar fazendo. E tem, né, é uma satisfação e é um sentimento de gratidão até, de visualizar como os professores estão se reinventando. Chamada de vídeo para aluno, né? Olha, o professor fez uma chamada no sábado, como é que tu tá? Para conversar com esse aluno, porque daí eles estão se vendo, eles estão se enxergando. Eu acho isso fundamental. Como aquela criança está conseguindo fazer as atividades, crianças enviando vídeo para os professores, falando como tiveram, né? Como construíram aquela aprendizagem. Então, isso tudo para nós tem sido um aprendizado diário. E nós estamos sempre fazendo um levantamento de como as famílias estão conseguindo, como aquela aprendizagem está se efetivando dentro das famílias. Como aquelas famílias estão conseguindo, né, realizar essa situação. Recentemente, foi a semana passada, eu fiz um levantamento por escolas de ensino fundamental, como havia chegado essa parte presencial de retirada física com assinatura dos pais e como está sendo feito o alcance dessas atividades remotas. Então, nós tivemos uma porcentagem de algumas escolas de 98% a 100% de retirada física. Então, isso nos deixou bastante satisfeitos, né? A retirada física foi praticamente efetiva. E nós tivemos, deste percentual de acessos a grupo de WhatsApp e de interação, escolas que estão com 74% de efetivação, a escolas que estão com 99% de efetivação. Então, se está monitorando, a secretaria está monitorando junto com as equipes diretivas, como isso tem, né, tido acessos, como está chegando nas famílias, e está chegando nas famílias. A preocupação maior, como se está fazendo isso? E este como se está fazendo isso é através da conversa do professor com a família, com o aluno. Neste momento, nós estamos muito focados na
no vínculo do aluno com o professor, com a escola, que ele não perca este vínculo. Nós estamos focados em como acolher esta família, esta escola, como acolher este professor, que o professor também está com os filhos em casa, está planejando no seu período. Então é uma complexidade de rede, de funcionalidade que se instalou, que o nosso olhar precisa estar constante. Nós não existe agora, eu acredito que não cabe agora cobranças, acredito que agora caiba sim esta solidariedade, esta maturação de diálogo, e futuramente, quando tudo isso terminar, nós vamos sentar, nós vamos estruturar a rede de acordo com o diagnóstico, como nós sempre realizamos. Não acredito num trabalho sem diagnóstico. Nós sempre temos que ter um diagnóstico de como está sendo o nosso trabalho, para que a gente reveja e reflita nas ações. Se a escola nasceu para o aluno, se essa instituição social educativa nasceu para o aluno, é a partir do aluno e de sua aprendizagem e de sua leitura deste período que nós vamos reorganizar a rede. Eu estaria sendo imprudente enquanto gestora educacional e totalmente defensora da escola pública se hoje eu dissesse que nós já temos um caminho. Este caminho ele precisa ser pensado. Não vai ser prematuramente, não vai ser de qualquer forma, porque se nós, enquanto rede de ensino, temos um compromisso com professores, se nós temos compromisso com as famílias e principalmente com este protagonista que é o aluno, esta retomada, ela precisa ser pensada. Ela precisa ser pensada com muita seriedade, ela precisa ser pensada a partir de um diagnóstico e a partir de como está a saúde mental, inclusive, destas famílias e desses alunos. Eu não posso única e exclusivamente traçar uma meta. Se a educação ela é viva, ela é dinâmica e ela é de desenvolvimento humano, eu preciso levar isso em consideração para redesenhar a retomada da rede municipal de Veranópolis. Nós temos a educação infantil, nós temos os pequeninhos que as professoras estão assim redobrando para gravar vídeos para que eles se enxerguem. Eles enxerguem a prof. Eles vejam a prof brincando, Nós temos que ter um cuidado com a alimentação desde o início. Como está a alimentação dessas crianças que estão mais em vulnerabilidade social? Então, como é que a nutricionista está gravando vídeos, ela está pensando junto com o conselho de alimentação escolar, como essas crianças estão se alimentando em casa. Então, a retomada, ela depende desse diagnóstico. Hoje eu tenho um diagnóstico de como nós estamos interagindo, como nós estamos mantendo o vínculo, como nós estamos acolhendo essas famílias e pensando nesses professores. Eu tenho um diagnóstico de como está chegando essas aulas programadas e de como eles estão acessando os grupos de WhatsApp. O diagnóstico que vai me dar como eu vou, como nós enquanto rede vamos fazer, a partir de quando essa situação ficar mais normal, porque eu acredito que o normal que nós estávamos acostumados, ele não vai mais existir. Nós vamos ter que sim nos reinventar, e o reinventar passa pela maturação do diálogo, e a partir do que nós diagnosticarmos enquanto rede, do que precisamos estar tomando como passos, tomando como orientação, nós vamos fazer. De que forma isso vai ter que aguardar? Eu sei que eu tenho muito presente enquanto profissional da educação e professora, que eu preciso estar tendo um diagnóstico de quanto isso impactou no desenvolvimento da criança, da minha turma, para que a partir daí, enquanto rede, enquanto instituição escolar, eu vá trabalhar, eu vá fazer algumas, eu vou ter diretrizes para um funcionamento, para uma ação futura. Então, isso que eu, enquanto educadora, eu posso garantir aos pais, que não vai ser tomado nenhuma atitude precipitada, tudo vai ser muito bem pensado, vai ser muito bem diagnosticado. Nós temos um diferencial enquanto
rede de ensino, que é o Nutra, o Laboratório de Aprendizagens, que é o período de alfabetização, que é um período que nos preocupa muito pela necessidade da presença física do professor, né? Se tu fores olhar aqui na frente, nós temos as vogais com o método fonético das boquinhas, então é um método que tu enxerga, né? Que tu escuta a letra do som e tu enxerga o movimento da boca. Então nós temos o Nutra, que a Prof. Vânia está acompanhando estes grupos, né, muito de perto para ver como isso está acontecendo, e nós temos o PRADES, que é o Programa de Desenvolvimento e Atenção ao Educando, com especialistas, psicopedagogas, psicólogas, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, que elas estão em constante contato telefônico com as famílias, dando suporte. Isso é importante o pessoal, né, a comunidade veranense tomar conhecimento. As profissionais do PRADES não pararam. Elas estão ligando para as famílias, estão pedindo, olha, né, solicitando quais, né, qual atenção que elas precisam. Então, esse diálogo também está sendo feito com profissionais especializados que estão acolhendo essas famílias, dando atenção para essas famílias. Então, é uma rede que se estruturou, uma rede solidária em 30 dias. Nós precisamos, né, nós tivemos a necessidade de pensar muito juntas enquanto rede. E eu penso que se está tentando acertar. Sempre se está tentando acertar. Nós estamos em constante, a gente senta constantemente e pensa e repensa a partir de dados que nos chegam, como nós vamos refazer, como nós vamos repensar, orientações saídas da Secretaria de Educação para as escolas, né? Revisão talvez de alguma questão que não deu certo, então nós vamos repensar. O caminho se faz ao caminhar. Se tem que ter sempre algumas questões lá no horizonte presentes. E o que nós temos enquanto secretaria presente é que o aluno ele precisa continuar sendo, né, atendido de forma diferente, porém esse olhar não pode se perder. Nós não podemos nos perder no caminho. Nós temos que ter alguns posicionamentos e algumas questões muito fortes, que é a questão da educação, do vínculo com esse aluno, do acolhimento, da rede de solidariedade, né? E o que nós temos enquanto ferramenta no município para isso? O PRADES, que está fazendo a sua parte, olhando para a saúde mental desse aluno. O setor de nutrição, que está olhando para essa parte junto com a assistência social, como está acontecendo essa alimentação dentro das casas, desculpa. Nós temos o setor de transporte, que está sempre, né, à disposição do que se precisa. E o setor pedagógico da SMED, que está funcionando assim todo dia junto com as equipes diretivas das escolas, com as pedagogas, vendo, revendo como estão sendo essas práticas. E as equipes diretivas que são incansáveis. E mais do que isso, nós temos os professores. Os professores que nos surpreenderam na sua capacidade de se reinventar diante dessa situação. Eu quero agradecer, né, enquanto Secretaria de Educação, ao empenho desses profissionais que estão demonstrando mais uma vez a importância que eles exercem numa sociedade. E eu sempre digo, nada vai substituir a presença física do professor. Nós estamos falando em educação básica. Por que a educação básica? A nossa primeira formação, em 2017, enquanto rede municipal, ela se intitulou Educação Básica. Por quê? Por que é básica? Porque é ela que está presente no desenvolvimento humano. E o contato, a interação, a mediação, ela é primordial para que isso aconteça. Então, é um momento de suspensão que nós estamos trabalhando remotamente. Nós temos presente que isto vai passar, vai nos deixar mais fortalecidos enquanto profissionais, mas nós temos que ter presente que a presença física do professor, ela é insubstituível. E eu friso, ninguém está passando por isso porque quer.
Nós estamos fazendo o nosso melhor. O professor está fazendo o melhor dele. A rede de educação no sentido todo, Nutra, Prades, setor pedagógico, enfim, a secretaria, o poder público municipal, está trabalhando pelo melhor.